Voltamos então com mais um bloco aqui da nossa parte. Vamos finalizar agora poderes e continuar a falar do poder de polícia, que é o poder mais importante para fim de prova, é o que mais cai, tá bem, pessoal? Então vamos lá para a tela. Olha só, poderes. Poder de polícia. Nós já falamos o conceito do poder de polícia e quais são as suas características. Ele também é um poder discricionário, ele é autoexecutório e ele é coercitivo, marcado aí pela coercibilidade. Por que ele é discricionário? E quando a gente fala de ato discricionário é porque tem margem de liberdade. Ele não é um tipo de poder que ele já vem pré-determinado ali, fechado, não. Até porque não tem como deixar ele pré-determinado, fechado em todos os casos. Haverá margem de liberdade para poder decidir como exercê-lo, quando exercê-lo. Vamos verificar isso? Por isso, então, que ele é discricionário. Margem de liberdade, ele é discricionário por quê, hein, pessoal? Porque tem liberdade para fazer escolhas. Escolha de quê? Escolher, por exemplo, o momento de atuação. Escolher o momento de atuação. Ora, pessoal, na lei de trânsito já está dizendo expressamente que horas vai acontecer uma blitz? Não. A autoridade de trânsito vai verificar, olha, que horas que é melhor fazer a blitz? É de madrugada? É 10 da noite? É às 19 horas? O que a gente quer pegar naquela blitz ali? Então, vamos avaliar. Então, liberdade para avaliar o melhor momento de fazer a atuação. Liberdade para escolher o que também, pessoal? Liberdade para fazer escolha do que também? Escolha da melhor sanção a ser aplicada, pessoal. Escolher a melhor sanção, a mais adequada. Porque nem sempre a lei vai conseguir também determinar de antemão quais são as sanções. Vai avaliar a situação concreta para verificar, para aquele caso, qual que é a melhor sanção a ser aplicada. Então, uma autoridade chegou até um local e viu lá a mercadoria vendida, mercadoria vencida. O que ele pode fazer? A lei vai dizer, olha, você vai poder multar, ou vai interditar o local, ou vai só multar e vai apreender a mercadoria. E não vai interditar. Ele vai ter liberdade para avaliar a situação e escolher qual sanção ele vai aplicar. Entende? Liberdade, nesse caso aqui, sobre a sanção, muitas vezes para ver o valor da multa. A lei, às vezes, fala assim, no caso dessa infração, a multa será de 5 a 50 mil reais. Liberdade para escolher qual vai ser a sanção dentro do patamar que a lei assim venha permitir. Fechado? Olha isso aqui, pessoal. Também temos, vou colocar as duas situações. Por quê? Então, escolher o momento da sanção, escolher a situação e fazer escolha das atividades que serão policiadas. Escolher as atividades que serão policiadas. Meus queridos, olha aqui. Toda atividade que você exerce, o Estado está lá te fiscalizando, está lá te normatizando, te impondo condições. Tudo que você faz, o Estado vai fazer isso? Não. O Estado ele vai avaliar quais são as atividades, e olha a expressão aqui, ó, olha aqui a expressão, quais são as atividades potencialmente danosas à sociedade. Quais são as atividades que têm a chamada danosidade necessária para que o Estado também tenha a justificativa para exercer o seu poder de polícia. Tem atividade que você faz que o Estado não vai nem ligar. Olha, uma atividade que eu tenho que seria, por exemplo, aqui, botar uma atividade que não tem dano nenhum à sociedade, né? Botar aqui que foi até o caso concreto, a profissão de músico. Porque a Ordem dos Músicos do Brasil, que é uma entidade privada, estava querendo exercer uma atividade quase que de poder de polícia sobre a profissão de músico. Estava impondo que o músico pagasse uma taxa anual como condição para poder tocar os seus instrumentos. Tinha os fiscais da Ordem dos Músicos que saíam com a roupinha preta à noite, ia no barzinho, músico, dá uma pausa aí, chega aqui rapidão. Cadê a taxa que você pagou pra gente? Ah, não pagou não? Então eu vou apreender os seus equipamentos. Olha só o que acontecia. E o Supremo disse, não pode fazer isso, porque primeiro que a Ordem dos Músicos é entidade privada, não pode fazer isso. Segundo, qual é a justificativa, qual é a danosidade da profissão de músico?
Se o músico vai tocar música no dia e ele, o que ele pode, ele vai tocar, ele errou a nota. Isso tem dano para quem está ouvindo? Normalmente não. Um dano, pessoal, não tem. Então, tem pessoas que não vão nem perceber, né? Ele vai tocar a música ali, era para dar um dó, ele deu um ré, errou na profissão dele. Vai ter dano, pessoal? Não vai. Claro que podem ter músicas extremamente danosas aí, né, para a cabeça, né? Vai de cada um. Mas, no geral, não é um dano que justifique ter uma instituição que vai fiscalizar, que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então não justifica, porque não tem a chamada danosidade necessária. Não tem um potencial lesivo que justifique o Estado manifestar o seu poder de polícia. Diferente da profissão a profissão de engenheiro. O engenheiro, se ele errar na profissão dele, errar o cálculo, o prédio pode cair. Então o Estado fala, não, essa atividade aqui é danosa. Danosa que eu falo, tem um potencial de dano se eu não fiscalizar. Eu vou fazer uma lei regulamentando a profissão, quem pode, quem não pode. Vou criar um conselho que fiscaliza aquela profissão. Por isso que conselho que fiscaliza a profissão tem natureza de autarquia, porque é pessoa pública que fiscaliza a profissão e caça a licença que foi dada. Então a atividade tem que ter essa danosidade necessária, tem que ter esse potencial lesivo necessário para que o Estado manifeste o seu poder de polícia. Está bem? E ainda, volta para a tela aqui, é discricionário, porque o poder de polícia se manifesta muitas vezes mediante o ato que nós falamos, que é o ato de autorização. A autorização de porte de arma é um ato discricionário que expressa o poder de polícia. Então, por isso também, poder de polícia, ele é discricionário, ok? Cuidado, atenção total aqui, você agora, ó, você atenção aqui. Pessoal, olha só, cuidado. Poder de polícia pode ser vinculado? Sim. Vou até botar separado aqui, ó. Poder de polícia, além de discricionário, pode ser vinculado quando exigir licença para a realização de uma atividade. Então, a licença para construir, a licença para dirigir, a licença para exercer profissão são atos vinculados que estão manifestando, sim, o poder de polícia. Entende isso aí? Então, se a questão de prova colocar a regra geral, e na prova tem que ser assim, pediu regra geral, marque a regra geral, só marque exceção quando pedir exceção. O poder de polícia é discricionário, ponto final, regra geral, tá certo. O poder de polícia é sempre discricionário, errado, porque ele é discricionário, mas ele pode ser vinculado. Se a questão falar assim, o poder de polícia é discricionário ou vinculado e vinculado, certa questão, porque ele é realmente discricionário e é vinculado em várias situações. Beleza, guerreiro? Beleza, guerreira? Vamos continuar? Ele é autoexecutório. O que significa isso, Catolino? Cabe execução direta pela própria administração pública, sem necessidade de ordem prévia de quem? Do Poder Judiciário. Então, cabe a execução dos seus atos diretamente pela administração pública, sem necessidade de ordem prévia do Poder Judiciário. Então, quando o Estado ele vai dar uma licença para dirigir, para construir, quando vai cassar a licença de um profissional, quando o Detran vai aplicar multa, vai interditar um estabelecimento, faz tudo sem necessidade de ordem judicial prévia. Por quê? A administração não precisa de uma ordem judicial para poder praticar os seus atos. Essa é a regra geral. E essa dispensa de ordem judicial prévia significa autoexecutoriedade ou então executoriedade dos atos administrativos, que não precisa de ordem judicial prévia para poder executar os seus atos. Entende isso? Cuidado, porque tem exceção. Qual é a exceção de ato que não tem autoexecutoriedade? Qual que é? Isso, cobrança de quê? Cobrança de multas. O Estado, para fim de prova, assim que a gente responde, não tem meios diretos para fazer cobrança de multas. A cobrança de uma multa que foi imposta pela administração pública, o Estado só vai cobrar pela via judicial.
Então o fiscal da Anvisa foi até um estabelecimento, encontrou tudo errado no estabelecimento. Mercadoria vencida, sem autorização local, foi lá e multou o estabelecimento. A pessoa não pagou a multa. Pode voltar e pegar o dinheiro à força da pessoa, pessoal? Não. Vai pegar o valor que fixou a multa, vai inscrever na dívida ativa e vai haver a cobrança pela via judicial. Cobrança de multa que não teve pagamento espontâneo se faz pela via judicial. Maravilha? E o poder de polícia ele é coercitivo, então marcado pela coercibilidade. O que significa isso, pessoal? É a sua imposição agora a quem? Imposição ao particular, sem necessidade da sua concordância prévia. Sem necessidade da sua concordância prévia. Então o poder de polícia é marcado pela coercibilidade. Ele é imposto ao particular, ele goste ou não, ele vai ter que aceitar. Inclusive pelo uso da força, ele pode ser obrigado a aceitar aquela determinação do Estado. Isso é a coercibilidade do poder de polícia. Então ele é discricionário, é autoexecutório e ele é coercitivo. Maravilha? Avançando, vem para cá. Delegação do poder de polícia a particulares. Pode ou não pode fazer delegação do poder de polícia para particular? Sua primeira resposta para a prova, delegação para particular, pessoal? Não se delega poder de polícia particular. É um poder do Estado e somente autoridades públicas podem exercer o poder de polícia. Está bem? Uma autarquia, grave isso, uma autarquia pode receber delegação do poder de polícia, porque a autarquia é pessoa pública. Então a lei cria a autarquia e a própria lei já delega à autarquia, por meio da lei, a atribuição de uma atividade que é o poder de polícia. Fiscalização de trânsito, que é o caso de Detran, os conselhos que fiscalizam profissões são autarquias, pois nesse caso, a atividade profissional que o Estado está fazendo ali é atividade que é poder de polícia, quer descentralizar, tem que ser por meio de autarquias. Então, para particular, não pode. No entanto, vem comigo, olha só, essa travezinha aqui representa o poder de polícia e admite-se que atos preparatórios ou atos de execução, atos materiais de execução, possam ser delegados, possam ser atribuídos, melhor dizendo, para particulares. Então veja que essa travezinha, esse conezinho ao poder de polícia, é só o Estado aqui, ó, vou botar aqui, ó, pode voltar aqui, ó, é só o Estado que pode exercer, tá vendo? Então a travezinha aqui é o Estado, só o Estado exerce o poder de polícia. No entanto, atos preparatórios ao poder de polícia ou atos de execução, atos materiais de execução, após a expedição de um ato de poder de polícia, o particular também poderá exercer. Por exemplo, contrata uma empresa privada para colocar os pardais e tirar foto. Pode acontecer isso, porque colocar os pardais, tirar foto, é um ato preparatório, que na verdade não está havendo naquele momento a aplicação da multa. Aquela foto vai para o Detran, chegando lá vai avaliar se realmente aconteceu a infração e a autoridade de trânsito vai expedir a multa, que a multa é o ato que representa o poder de polícia. Entende isso? Ou então atos de execução. Uma autarquia que fiscaliza construções foi até uma obra, ó, sua construção está irregular. Determino a demolição. Essa determinação da demolição é o ato do Estado, poder de polícia, pessoa pública, que está representando o poder de polícia. Mas a autarquia pode contratar alguém para fazer a demolição da obra, já que ela não tem o material, não tem o pessoal. É um ato meramente de execução da ordem de polícia do Estado. Entende isso aí? Então, primeira resposta para a prova. Para particular, posso delegar? Não, é do Estado, sou pessoa pública.
Posso delegar para autarquias? Sim, porque a autarquia é pessoa pública. Posso atribuir a particular atos materiais preparatórios de execução ao poder de polícia? Sim, isso eu posso fazer. Puxa outro OBS e coloca assim, ó. O STJ admitiu que uma empresa estatal execute atos de poder de polícia na modalidade atos de fiscalização e atos de consentimento. Anotando aí? Admitiu que uma empresa estatal pratique atos de poder de polícia na modalidade atos de fiscalização e atos de consentimento. Vou explicar. Temos uma expressão de um autor lá do Rio, Diogo de Figueiredo Moreira Neto, do ciclo do poder de polícia, que começa com atos de legislação de polícia, atos de consentimento, fiscalização e atos de sanção. Criaram em um estado, uma empresa estatal, que é pessoa privada, uma sociedade de economia mista, para conceder a licença para dirigir, para fiscalizar trânsito e ainda para aplicar as multas de trânsito. Só que isso chegou até o STJ e ele falou, ó, do ciclo do poder de polícia, para essa empresa estatal, que é pessoa de direito privado, mas que integra a administração, só pode ato de consentimento e ato de fiscalização. Só pode dar licença para dirigir e fiscalizar trânsito. As multas ela não poderia aplicar e determinou a anulação de todas as multas que foram aplicadas por aquela sociedade de economia mista, que é pessoa privada, não teria competência punitiva para aplicar atos que expressam poder de polícia. Fechado nesse ponto aí? Estamos claros? Maravilha! Vamos avançar mais um ponto aqui. Corre a tela aí. Olha só. Então, olha só essa questão. O poder de polícia é indelegável. Cuidado com essa questão, pessoal. Atenção aqui, ó. Poder de polícia é indelegável. A questão foi dada como errada pelo CESP. Mas, professor, por que errada? Particular não pode receber como delegação, então estaria certa. Cuidado. É indelegável, sim, para particulares. A gente não falou agora há pouco que pode ser delegado para autarquias? Então, se está de forma que taxativa, poder de polícia é indelegável. Peraí, existe uma possibilidade de delegação? Sim, existe para autarquias. Então, se a questão taxou que é indelegável e tem um caso que admite a delegação para autarquias, que são pessoas públicas, a questão está errada. Se a questão dissesse poder de polícia é indelegável para particulares, aí estaria correta a questão, que para particular não pode. Mas para a autarquia é um caso que admite a delegação, já que ela é pessoa pública. Entende isso aí? Vamos avançar? Espécie tributária. Aqui sem enrolar demais, mas qual que é o tributo que está na Constituição, artigo 145.2, e no artigo 98 do Código Tributário Nacional, qual que é o tributo que o Estado pode cobrar para poder manifestar o seu poder de polícia? Direto e reto aqui, pessoal, o Estado pode cobrar taxas. Taxa para manifestar o poder de polícia. Taxa de fiscalização, taxa de licenciamento e na sua prova só vai marcar certo de tributo se aparecer taxa. Se aparecer qualquer outra coisa, vai estar errada a questão. Não é imposto, não é contribuição, não é tarifa, é taxa. Tem que estar lá assim, ó, na tela, tá vendo, ó? Na tela aí, ó, TAXA. Se tiver qualquer coisa diferente disso, vai estar errada a questão, viu, pessoal? Não vou entrar aqui na diferenciação do que é taxa, do que é tarifa, do que é taxa, do que é imposto, mas para nós basta saber que só a taxa, que é o tributo que o Estado pode cobrar para manifestar o seu poder de polícia. Maravilha? Avançando, diferenciação aqui, ó. Existe a diferença que os autores colocam da polícia administrativa e a polícia judiciária. São duas espécies de polícia que expressam o poder de polícia do Estado. Momento de atuação. Polícia administrativa atuará como regra de forma preventiva e a judiciária de forma repressiva. Só adiantando rapidamente aqui para explicar o que é preventiva e repressiva, polícia administrativa quem é? Vai ser qualquer órgão ou qualquer entidade pública
que a lei tenha dado atribuição. Polícia Judiciária são corporações especializadas, que são polícias que fazem a investigação criminal, que vão atuar na área penal, na seara criminal. E aí nós teremos quem? A Polícia Federal, na sua atribuição, a Polícia Civil, investigando crimes de sua atribuição, e podemos colocar, que assim já apareceu em prova, a Polícia Militar como polícia, aqui no caso judiciária, que fazem também algumas investigações de crimes militares. Então a Polícia Administrativa, vem cá comigo, ela está espalhada em toda a administração. São órgãos e entidades que vão receber, de acordo com a lei, aquela atribuição. A Judiciária, ela faz investigação de crimes. Aconteceu um crime, ela vai pegar as provas, vai reunir as provas, repassar ao Judiciário para julgar e dizer se houve ou não o crime, mas ela investiga. Por isso que, volta para a tela, a Polícia Administrativa atua como regra de maneira preventiva. Ela vai evitar que danos aconteçam à sociedade. Por isso que exige que você cumpra a legislação para ter a licença, por isso que vai exigir uma série de condições para você exercer uma atividade. E a judiciária é uma atividade repressiva, porque vai, na verdade, aqui no caso, investigar um crime depois que ele veio a acontecer. Entende isso aqui? Depois que aconteceu o crime, começa a investigar. No entanto, pessoal, cuidado, a Polícia Administrativa também pode ser e é repressiva, ela pode atuar depois, já foi feita uma obra irregular, o dano já aconteceu, vai ter que agora fazer a demolição. Já avançou o sinal vermelho, já houve infração, vai ter que ser multado. E ela pode ser também, aqui do outro lado, ó, na tela, judiciária, ela pode ser preventiva, evitando que danos venham, evitando que o crime venha acontecer. A polícia não pode fazer isso, pessoal, evitar que o crime aconteça. Veja a polícia federal nas fronteiras, que ela tem até um caráter ali ostensivo, então está evitando que o crime aconteça. Então, como regra, a polícia administrativa é preventiva e a judiciária é repressiva. Mas também estará correta a questão do seu concurso se falar assim, a polícia administrativa é preventiva e repressiva. Também está certa a questão. Se colocar a polícia judiciária é repressiva e também preventiva, também estará correta a questão. Maravilha? Destinatários, bora para a tela? A polícia administrativa não vai exercer a sua atividade diretamente sobre, no caso, a pessoa não. Mas ela vai exercer sua atividade sobre os bens que a pessoa tenha, as atividades que ela pretenda exercer e sobre a sua propriedade. Limitando, condicionando ou então restringindo aqui, certo, pessoal? Já a polícia judiciária, essa sim, quando uma pessoa comete crime, ela vai começar a fazer o seu papel de investigar, entendeu? Vai começar o seu papel investigativo. E a última diferença, ouva bem aqui, brincando, viu, pessoal? Mas ouva bem. Polícia administrativa, ela vai se basear nas normas e princípios do nosso direito administrativo. Matéria essa que você adora, que eu sei, né? E a polícia judiciária, pessoal, vai se basear nas normas e princípios do direito processual penal. Então, o inquérito policial que vai investigar toda ali o crime que aconteceu é o direito processual penal que vai se basear aquela matéria ali. Então, nós temos aqui, pessoal, esse quadro distintivo que vai auxiliar você para a questão do dia a dia, não tem importância alguma, seja judiciária ou administrativa. Mas para fins de prova eles perguntam bastante. Esse quadro que eu fiz, pode dar um print aí e cola na parede do seu quarto. Vai no seu quarto lá, tira o pôster da Anitta,
pôster do Michel Teló, tira o pôster de todo mundo lá aí e vai colocando só esses prints que você dá na tela. Dá um print meio assim, ó. Tá vendo aí, ó? Aí escreve embaixo, você deveria estar estudando. Para sempre quando você me vê assim, ó, você deveria estar estudando, viu? Ou então assim, ó, vai dar certo, viu? Vai dar certo, pessoal. Então faça resumos, pegue uma resma de papel verde, uma rosa, uma amarela, vai colocando em cores diferentes para você poder ter uma memória mais visual. Deixa a parede do seu quarto toda enfeitada, não se incomode não. Depois que você passar, vai passar logo, você tira tudo. Mas, enquanto isso, deixa lá, você parou, olhou 5 minutos, aí você vai lembrar, olha, isso aqui. Isso é forma de estudar também, ok? Questão, a polícia administrativa, eu estou aqui embaixo, ó, propõe-se a restringir o exercício de atividades ilícitas e, em regra, tem caráter preventivo. Essa questão aqui foi dada como certa, tá? Apesar de eu ter discordado muito, porque ela falou atividade ilícita. Só que não é só isso não, é atividade lícita e ilícita também, as duas. Eu posso exercer uma atividade lícita e, na verdade, ali o Estado vai me limitar para que eu realmente, numa atividade legal, eu esteja dentro do que a lei venha permitir. É lícita ou ilícita, embora a questão tenha dado como correta, tá? E, em regra, tem caráter preventivo. Sim, certa questão. Está bem? Olha só esse julgado aqui, pessoal, que a parte que interessa eu vou resumir para você, que é sobre a possibilidade das guardas municipais, no caso, pessoal, guarda municipal, nesse caso aqui, poder exercer poder de polícia de trânsito, pessoal. Olha só, então guarda municipal não é órgão da segurança pública, não. Guarda municipal está na Constituição, só que não foi relacionado como órgão da segurança pública, não. Só que existem leis que dão para a guarda municipal algumas atribuições que entre elas está poder de polícia do trânsito. Fiscalizar, aplicar multas, e o STF entendeu que isso é constitucional, sim. Entendeu que, nesse caso, a Guarda Municipal, embora não seja órgão da segurança pública, pode ter atribuição de poder de polícia na área de trânsito. Isso é constitucional. Maravilha? Pessoal, para finalizar aqui, vamos falar ainda, tem mais um ponto, tá? Que prescreve em 5 anos a ação punitiva para o Estado exercer o seu poder de polícia. Então, aconteceu o fato, se não, por exemplo, aplicar multa em até 5 anos, o Estado perdeu esse prazo, não pode mais multar. E ainda, olha só, quando já tem um processo administrativo em andamento que vai aplicar um ato de polícia, e nesse caso, enquanto eu falo aqui, produção, bota um slide branco depois desse, por favor. Então, o que acontece? Quando tem um processo administrativo que vai aplicar a sanção do poder de polícia, e nesse caso, bota um slide branco depois desse, por favor. Tá? E quando vai aplicar uma sanção de polícia, se não aplica em até 3 anos, um processo ficou parado por mais de 3 anos, aí nesse caso, então, é uma prescrição intercorrente. Produção, bota um slide em branco depois desse aí, por favor. Ah, perdão, já até tem aqui. Não, já tem. Que é o poder discricionário e vinculado. Pode deixar como está. Eu vou falar dos dois logo depois. Obrigado. Então, um processo administrativo que vai aplicar, por exemplo, a autoridade de trânsito multou você, porque você avançou o sinal vermelho, aplicou a multa. Só que você recorreu. E até julgar o recurso, o processo ficou parado por mais de 3 anos. Aconteceu a prescrição intercorrente. Por quê? Processo administrativo parado há mais de 3 anos, também acontece a prescrição. Fechado? E aí temos então agora, ó, poder discricionário e o poder vinculado. Os autores, alguns hoje nem usam essa expressão mais, mas alguns autores falavam no passado. Quando a administração tivesse liberdade para avaliar a situação e fazer juízo de conveniência e oportunidade, estaria manifestando o seu poder discricionário. Por exemplo, vou dar ou não vou dar uma autorização para usar a calçada? Tenho liberdade de escolher, poder discricionário. Ao contrário, quando vem cá para a tela,
quando a autoridade tinha que já praticar um ato que já estava determinado na lei, manifestaria o seu poder vinculado. Por exemplo, aposentar um servidor que fez a idade para a aposentadoria compulsória não tem liberdade. Eles falavam então, isso é um poder vinculado. Apesar de muitos autores não usarem mais a expressão nem poder discricionário nem poder vinculado, ainda aparece em prova de concurso. E veja só que a gente viu atos de expressão do poder de polícia que ora são discricionário, ora são vinculados. Então a questão até pode falar assim, uma autoridade fez juízo de conveniência e oportunidade a fim de analisar se concede ou não a autorização para porte de arma. Se a questão afirmar que isso é poder discricionário, está certa a questão, porque ela teve liberdade para avaliar. E veja que isso é um poder discricionário e é também um poder de polícia, que a gente viu, porque através de uma conduta só eu posso ter mais de um poder naquela questão. Mas toda vez que a autoridade, independentemente de qual poder, tem liberdade de escolhas, ela faz uso do poder discricionário. Quando dentro de qualquer poder ela não tem liberdade para escolher e tem que fazer aquilo que a lei determinou de antemão, ela faz uso do seu poder vinculado. Está bem? Então a gente está encerrando aqui a aula de poderes, uma dica, tá, para você acertar as questões. E antes disso, lembrar do meu Instagram para mais dicas para concurso, que é gustavo.escatolino. Na questão de poderes, pessoal, as questões vão vir ou perguntando conceitos, características para você analisar, ou vão te dar um caso e vão perguntar. Naquele caso que eu te dei a questão, foi poder de polícia? Foi poder discricionário? Foi poder regulamentar? Então saiba muito bem quando é aplicado cada poder, porque eles vão te dar um caso concreto e vão dizer, olha, nesse caso houve poder disciplinar. Cuidado, porque pode ser o poder hierárquico. Tem que saber muito bem quando se encaixa cada poder para você acertar as questões. Mas no geral agora é uma sessão aí de exercício para você pegar toda a teoria e saber aplicar na hora da prova. Ficamos aqui e até um próximo encontro com mais direito administrativo. Até lá, pessoal.